Pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Vai contemplar a tua beleza, contemplar tudo que o Senhor, todo o seu cuidado com a nossa vida. Abençoe aqueles que estão aqui presentes, os que irão chegar. Abençoe o culto infantil e que tua palavra, Deus, ela venha ser semeada em nossos corações. Que o Senhor use-me como teu instrumento, Deus. Amém. Bom, pessoal, vamos dar continuidade no nosso estudo sobre provérbios, né? E na aula passada, o Rogério ele fez uma pequena introdução sobre o que seria o livro de provérbios, quem escreveu, qual é a sua fundamentação, para que serve, propósito e essas coisas. E hoje eu vou iniciar com o primeiro, digamos assim, o primeiro sentido que vamos trabalhar no livro de provérbios, que é a visão. Vamos trabalhar os 5 sentidos em provérbios: a visão, o tato, o paladar, o olfato. E falar sobre visão talvez seja um assunto que todos nós já, de certa forma, temos um conhecimento, né? Sobre o que vê, sobre os nossos olhos serem a janela da alma. Então, assim, eu creio que vai ser um assunto bem mais simples de ser absorvido, mas é claro que será sempre um assunto bem-vindo para nós, né? É uma forma de crescermos espiritualmente, crescermos de forma intelectual também. Quando se fala em visão, quem aqui já passou por alguma situação em que teve a sua visão comprometida? Ou então, assim, por alguma situação em que não pôde ver? Por exemplo, quando falta energia à noite, né? Você está em sua casa à noite, falta energia. A primeira coisa que você tem, você fica desesperado, né? Porque você não consegue ver nada ali, está tudo escuro, até a rua está escura, os postes. E aí, aquela sensação de desespero e você quer pegar uma vela, ou então quem tem celular liga a lanterna do celular, mas é algo desesperador, não é verdade? Você fica meio sem saber onde você está, você só vê trevas, aos poucos você vai se acostumando. Então a gente percebe quanto é importante a visão em nossas vidas, né? Como é importante você enxergar. Claro que tem aquelas pessoas que, por alguma deficiência, né, ao nascer ou então no decorrer da vida, não enxergam, né? Mas a visão, ela é muito importante para nós, porque a visão ela vai ser a porta de entrada para o mundo, né? Tudo que nós vemos, enxergamos, absorvemos, ela vem primeiro através da visão. E aí, o que eu vou trazer para vocês hoje é: qual é a visão que Deus quer para nossas vidas? Que tipo de olhos Deus quer de nós? Então vamos abrir a Bíblia aí. Quer dizer, abrir não, já está aqui o versículo, que é o versículo-chave, que está em Provérbios 4, 25, que diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, quando Salomão escreveu esse provérbio, ele estava falando sobre a questão de você seguir em frente, né? De que seus olhos sejam olhos retos, que veja aquilo que realmente é bom para você e não o que é mal para a sua alma, para o seu corpo. E eu trouxe aqui uma imagem, né? 3 olhos, você pode perceber que só de você ver esses olhos, você consegue identificar o que eles estão sentindo, não é verdade? Porque, queira ou não, a nossa visão, ela traz ela traz sensações e estímulos diferentes em cada pessoa. Não é verdade? Eu vou passar aqui algumas imagens e eu queria que vocês, assim, quem quisesse, respondesse: quando você vê essa imagem, o que é que você vê, o que é que você sente? Quem quer? Primeira imagem, alguém quer falar? O que é que está vendo? O que é que está sentindo? Alegria, né, Lícia? Então, crianças brincando. E você vê o quê? Alegria. Então, só são crianças, mas você consegue perceber que há um sentimento por trás, né? Há algo que não está assim descrito, porque você não consegue ver a alegria. A alegria é de acordo com o momento, é de acordo com o que vai acontecendo ali. Então, você consegue ver crianças, você consegue ver alegria. E, de certa forma, você assimila crianças sempre a brincadeiras, a alegria. Então, você consegue enxergar isso nessa imagem. Essa outra imagem aqui. Sofrimento, né? Tristeza, né? Luto. Através dessa imagem, que é um velório, você consegue ver não só um caixão com flores, com pessoas se abraçando. Você consegue ver também algo por trás dessa imagem. Seus olhos conseguem enxergar o quê? Que as pessoas estão tristes.
que há um sentimento de tristeza nessas pessoas. Essa imagem, o que é que ela provoca, estimula em vocês? Prazer, né? Eu acho que todo mundo gosta de sorvete, né? Prazer, delícia, né? Assim, vontade de saborear o sorvete. Então estimula a sua vontade de comer, né? Seu apetite, né? E essa imagem aqui? Nojo, né? Uma repugnância, né? Você sabe que tem uma fruta que está mofada aí, né? Então, olha só. Nós percebemos que o que nós vemos, cada um vê de uma forma diferente, mas o que nós vemos causa estímulos em nós. Então, a visão, de certa forma, que nós temos, tanto do mundo quanto das pessoas, ela vai causar em nós algum estímulo. Então, nós temos uma visão, nós vemos algo material, estou vendo aqui, nesse exemplo aqui, uma fruta mofada. Mas a fruta mofada causa em nós um estímulo de nojo, repugnância. A nossa visão, ela funciona dessa forma. O que nós captamos do mundo exterior, ela vai ter um significado. E esse significado para nós, na nossa alma, na nossa consciência, vai também ter algum significado. Possa ser que quando eu veja, digamos, sei lá, uma criança brincando, eu não pense em alegria. Eu penso em outra coisa, eu penso no meu filho. Né? Então, assim, cada pessoa, cada personalidade vai ter a sua visão. Isso é fato. E isso é dom de Deus, porque Deus nos fez diferente cada um do outro. Então, já sabendo de antemão o que seria, digamos, a visão, né? Vamos defini-la. O que seria a visão? Então, a visão, ela é aquilo que permite detectar a luz e interpretá-la. Isso aqui é um conceito físico, né? A luz é uma onda eletromagnética e os seus olhos conseguem captar essa luz e transformá-la em imagens no seu cérebro. Então, assim, acho que todo mundo já estudou em biologia, né, que o nosso globo ocular, né, tem a retina ela captura a luz, né, a onda eletromagnética que é a luz, e esse estímulo visual é transportado através dos neurônios até o nosso encéfalo, até o nosso cérebro, e lá nós temos uma imagem. Né, o nosso cérebro projeta uma imagem do que vinha a ser aquilo. É interessante que o sistema, né, humano usa 30% da capacidade cerebral só para a visão. Então a visão é um sistema bem complexo, se você for parar para pensar. A visão é um sistema que requer muito do nosso cérebro e é muito usado por nós. Desde quando acordamos, né, até dormimos, a visão sempre está presente em nós. Até nos sonhos nós temos visões, como se estivesse vendo. Então, mas o que significa ver? Ver também é uma forma de comunicação. Quando você está vendo, você está se comunicando com as pessoas. Nós vamos ver daqui a alguns slides que você consegue se comunicar com as pessoas só com a visão, só com o olhar. Né? Aquele ditado que o que você vê vale mais do que 1000 palavras. Isso vale para a nossa visão. Às vezes, só no olhar você consegue perceber o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa quer, e até mesmo o que a pessoa está fazendo. Então, nós já temos assim uma base para definir que visão, o que nós vemos, é algo de suma importância para a nossa vida. Só que agora eu falei conceitos biológicos, técnicos, né, até físicos, mas agora vamos falar do conceito metafísico, do conceito cristão do que vinha a ser a nossa visão. Quando eu passei para vocês esses slides, vocês viram formas, viram crianças, viram caixão, viram sorvete. Essas formas definidas, nós chamamos de uma visão material, física. Então, aquilo que você vê de forma que tem dimensões, isso é uma visão física. Por exemplo, essa cadeira aqui, eu estou vendo ela, então eu sei que ela tem dimensões físicas. Mas a visão que você interpreta na sua consciência, na sua alma, essa é uma visão imaterial. E é essa visão que nós vamos estudar hoje aqui. Nós vamos tentar, né, esboçar algum estudo com base em Provérbios. Essa visão imaterial, a visão metafísica. E essa visão que eu estou falando é a visão que acontece na alma, no nosso coração. O que nós vemos vai nos afetar de tal forma que vai criar em nós uma personalidade. E vocês podem até concordar comigo que isso é verdade.
O que você vê, né, diariamente vai te afetar e vai te influenciar. Isso é fato, todos nós sabemos disso. Então, nós já temos uma noção do que vem a ser visão, a visão material física, a visão material e metafísica, e sabemos também que a visão é um instrumento de comunicação, tanto de percepção como de expressão. Percepção como? Através da visão você pode perceber fatos, você pode perceber sentimentos. E expressão por quê? Você pode expressar qualquer sentimento seu através também da visão. Vamos abrir a Bíblia agora aqui, em Mateus. Deixem aberta aí a Bíblia nesse versículo, embora eu tenha aqui na projeção, que é Mateus 22, 23, que também vai ser um dos nossos versículos chaves. Alguém, por favor, leia para mim. Trevas. Obrigado, Carmen. Então, esse versículo, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele deixa bem explicado o que vem a ser os nossos olhos. Esse olhar que Jesus está falando é um olhar que está ligado intimamente aos desejos do nosso coração. Ele fala que os nossos olhos são a candeia do corpo. A candeia serve para iluminar. Então, os nossos olhos vão iluminar o nosso corpo. Se os olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Mas se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Os olhos, o que você vê, alimenta a sua alma. Isso é fato. Vamos abrir também aí Mateus 5:29. Alguém abre Mateus 5:29 e lê, por favor. Isso. É claro que ele não está falando no sentido literal, né? De você arrancar um olho seu e jogar fora. Mas ele está falando da renúncia. Ele está falando do coração. Então, olhar e enxergar está intrinsecamente relacionado com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa consciência. Alimentar a nossa consciência, a nossa alma, quer dizer, alimentar daquilo que nós vemos. É claro que existem os fatores externos que alimentam a nossa alma, como o ouvir, certo? O falar, o tocar. Mas a visão é um dos mais importantes. O que nós estamos vendo, né? Se aquilo realmente vai nos beneficiar, que tipo de programação nós vemos, tudo isso que entra pelos nossos olhos é alimento da nossa alma. E é por isso que Jesus, esse versículo, quando Jesus fala da candeia do corpo, dos olhos bons e olhos maus, é o que vai nos definir. É o que vai definir o que seria a nossa visão. O que é que nós estamos enxergando diariamente. Então, olha só. A maneira como enxergamos diz muito sobre nossas necessidades. Gênesis 3:6. Ela viu o fruto e ela o desejou o fruto. E a partir daquele momento ela provou o fruto e deu a Adão. Então, o fato de Eva ter visto o fruto causou nela a sensação de desejo, de curiosidade. É claro que ela também foi influenciada pela serpente, mas aquilo causou nela um desejo, porque ela viu o fruto e ela quis provar daquele fruto. Ela alimentou a sua alma daquele seu desejo, daquela sua curiosidade. Então nós temos que ter cuidado com o que vemos, claro, mas também nós temos que saber que tudo aquilo que nós vemos vai nos influenciar, vai nos tornar, ou vai nos fazer crescer espiritualmente, ou vai nos fazer ficar estagnado diante de Deus. Vamos também ler aqui Mateus 6:21.
Alguém, por favor, leia Mateus 6, 21. Obrigado. Onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Mas não fala de olhos aqui. Mas você pode entender como esse tesouro, como o seu olhar prioritário. Onde está o seu olhar, vai estar o seu tesouro. O que você busca, o que você ambiciona, vai estar o teu tesouro. Eu falei aqui no início uma frase que é bastante conhecida, que os olhos são a janela da alma. Essa frase não está na Bíblia, certo, pessoal? Que fala que os olhos são a janela da alma. Mas por que essa frase faz sentido? Porque todo mundo exterior, tanto pecado quanto virtudes, nós vamos perceber mais através da visão. É através da nossa visão que vamos perceber o que é pecado, o que nos faz bem, o que nos faz mal, o que realmente é recomendado ver, o que eu não posso ver, o que eu posso se abster de ver também, e como o que eu vejo pode influenciar a minha vida. Então vamos lá, certo? Olhos bons. O que seriam olhos bons? Eu queria que algumas pessoas já abrissem nesses versículos aí, esses 3 versículos, a busca do sagrado, a busca do belo e a busca das virtudes. O que seriam olhos bons? Em que Jesus fala? São olhos de quê? Se perguntassem assim, o que é ter olhos bons? São olhos que buscam o quê? São olhos que enxergam o quê? Ninguém quer falar? Mas vamos falar depois, certo? Que eu vou falar aqui. Bom, a primeira coisa. Os olhos bons, eles buscam o sagrado. Como assim? O que é buscar o sagrado? Alguém, por favor, leia Mateus 6, 33. Serão acrescentados. Obrigado. Então, buscar o sagrado é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. São olhos focados em Deus. São olhos focados nas ordenanças de Deus. Então, é uma vida consagrada a Deus. Leiam Jeremias 29, 13, quem abriu. Buscar Deus de todo o coração. E todo o coração, como eu falei aqui no início, nós podemos dizer que buscar de coração, então é como buscar e olhar tivessem o mesmo sentido, quando se fala na Bíblia. Então, olhar e enxergar Deus de todo o coração é buscar de todo o seu entendimento, de todo o seu coração a Deus. É buscar esse sagrado. E Salmo 141, 8. Alguém lê? Obrigado. Então, os olhos estão fixos em ti, ó soberano. Então, a primeira coisa, a primeira característica de olhos bons são olhos que buscam o sagrado. Olhos que buscam a Deus. Eu estou falando de Deus cristão, certo? Olhos que estão voltados para Deus. Olhos que, de todo entendimento e todo coração, buscam a Deus e estão os olhos fixos em Deus. O que é fixar os olhos em Deus? É o quê? É só vir para a igreja? É só participar de algum ministério, uma coinonia? Não, não é somente isso. É isso, mas não é somente isso. Os olhos que buscam o sagrado, eles são vidas e são olhos que buscam a renúncia da sua vida primeiro. Então você primeiro tem que ter uma renúncia, se você quer ter olhos bons e que busquem o sagrado. Uma renúncia. Uma vida de fé, isso também é importante. Então, se você quer ter olhos que busquem o sagrado e olhos bons, é necessário ter uma vida de fé. E, por fim, uma vida de santidade e separação, que esse é o tópico mais importante, que talvez seja onde nós mais pecamos, onde nós mais erramos, que é olhos que tenham uma vida santa. Né? Olhos bons são olhos santos, olhos separados do mundo. Hoje em dia nós vivemos bombardeados com várias imagens, né? Redes sociais, internet, até mesmo na sociedade. São todos tipos de imagem e nós estamos absorvendo essas imagens.
Mas nós, como cristãos, temos que ter a sensibilidade de separar o que nós vemos. Ter olhos santos. E aqui eu não estou falando somente de ver coisas impróprias ou promíscuas, não, mas de tudo que você pensar. Vamos entrar depois, a gente vai entrar num tópico que vai falar justamente sobre isso, sobre a cobiça dos nossos olhos. Então, olhos bons são aqueles olhos que buscam o sagrado através da fé, através da renúncia e através da santidade. É isso que se precisa para ter olhos bons. Então, se eu perguntasse aqui, como é que eu faço para ter olhos bons? Primeiro eu vou buscar o que é sagrado, buscar o que vem de Deus, o que é santo, o que enaltece a minha fé, o que é separado do mundo. Esse aqui eu achei interessante, não estava na lição, mas eu coloquei que eu achei interessante, que é a busca do belo. Os olhos bons, eles buscam, eles enxergam o belo. E o que seria esse belo? Tem um autor russo que ele fala que a beleza salvará o mundo. Alguém já ouviu essa frase? A beleza salvará o mundo? Já ouviram essa frase? Pois bem, um autor russo, Dostoiévski, que ele falou isso, que a beleza salvará o mundo. Mas como assim? Que beleza é essa que salvará o mundo? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Quando vocês estão no trânsito de Paulo Afonso, e você vê aquelas lojas, os carros, semáforos, toda aquela movimentação caótica, vocês veem beleza naquilo ali? Vocês acham belo aquilo ali? Agora você vai ali, digamos, o Belvedere, você vai ali naquelas regiões dos lagos de Paulo Afonso, você está lá caminhando. Vocês acham aquilo ali bonito? Vocês acham aquilo ali belo? Então, a beleza, de certa forma, ela projeta Deus em nossas vidas. Então, e a beleza, ela só é captada através da visão. Então, queira ou não, o belo também representa a Deus. E o belo, quando se fala em beleza, não é só paisagens, ou esculturas, ou artes. O belo também representa os atributos de Deus. A compaixão, o amor, a generosidade. Tudo isso que você sabe que faz bem, que traz um aconchego para a sua alma, e você sabe que não vem do homem, mas vem de outro ser, que seria Deus, isso significa beleza. Então, contemplar o belo é contemplar Deus. Infelizmente, a nossa sociedade de hoje, ela não tem contemplado muito o belo. Vocês podem ver que as cidades, como eu falei, Paulo Afonso mesmo, elas são projetadas para serem feias. Vocês podem achar assim, mas o que isso tem a ver em ter olhos bons? Como eu falei, a beleza, ela projeta Deus. Por que projeta Deus? Porque Deus, ele é o sumo, ele representa toda a beleza e toda a bondade. Então, o belo provém de Deus. E aí, quando se fala muito nisso, você tem aquela frase que hoje é a máxima, que é que a beleza é relativa. Podem falar isso, não, a beleza é relativa. Eu acho bonito isso, você não acha bonito aquilo. Mas isso não é uma representação do que Deus quer. Isso não é um arquétipo de beleza para Deus. A beleza não é relativa diante de Deus, porque a beleza provém de Deus. Quem aqui já viu algo muito bonito e ficou assim, admirado? Acho que todo mundo já passou por isso, não passou? Em ver, digamos, eu acho fantástico, eu acho muito belo. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu conhecerei. São as basílicas, aquela arquitetura lá de Roma. Aquilo ali é lindo. Você vê toda aquela arquitetura, como foi feita. De repente você vê uma cidade grande, uma cidade que só tem arranha-céus. E quando você vê aquilo ali, de certa forma, lhe traz um sentimento que você não sabe explicar. Por que aquilo ali é belo? Por que os seus olhos enxergam o que é belo e você se sente assim, como se quem fez aquilo ali realmente foi algo divino que fez aquilo ali? Pode falar. Uhum.
São os vestígios. É. Isso. Que aponta para Deus, exatamente. Ela aponta para Deus, ela aponta para esse ser que deixou esses restos, né, do naufrágio. E essa beleza, né, que nós enxergamos, ela é comum a todos. Você pode perceber isso. Quando você vê algo belo, é unânime que as pessoas sentem alguma coisa. Talvez seja um sentimento indefinido de admiração, né, de ficar maravilhado. Mas aquilo ali é porque é justamente a luz, é justamente aquele resto, como o Sérgio falou ali. É como se fossem sinais de Deus. Você pode ver a beleza numa flor, numa paisagem. Você pode ver a beleza em sentimentos. Né? Você, tipo, quando você... esses dias eu fui para um chá de revelação. E... Gente, eu não sou de me emocionar. Mas assim, já tive 2 filhas, né? Mas assim, quando... ele é meu amigo, inclusive. Quando... foi revelar quem é o sexo, né? E saiu aquelas... Foi menino, né? Saiu aquela fumaça azul. Gente, eu me emocionei, porque assim, é algo tão belo aquele sentimento. Você vê a beleza naquilo ali. O sentimento de ter um filho, de saber o sexo dele, de querer cuidar. Isso é a beleza. Isso são vestígios de Deus deixando esse mundo para nós, que apontam para Ele. Então a beleza também está nos sentimentos. Está também, como eu falei aqui, no amor que você tem, em ser generoso, e você captar isso. Você sabe que isso não provém da humanidade, não provém do homem, provém de alguém superior a nós, que só pode ser Deus. É algo que o homem não conseguiria por si só fazer em nós. Vamos ler aí o Salmo 19:1 e Romanos 1:20, que vai falar justamente sobre essa glória, né, manifesta de Deus através da beleza. Alguém, por favor? E Romanos 1:20. Só para fechar essa parte do belo aqui, além da beleza que nós temos em contemplar paisagens, em sentir, em sentimentos que sabemos que não provém do homem, mas sim de Deus, nós também temos a beleza que vem através das artes. E eu queria falar sobre isso porque eu acho importante falar sobre as artes. E quando eu falo arte, eu falo em contemplar tudo aquilo que realmente é belo através das artes. Ora, a arte são várias coisas, é a música, é a literatura, né, a arquitetura. Tudo isso também aponta para Deus. Os grandes compositores, né, de músicas clássicas, eruditas, né, Chopin, Bach, Mozart, né, que você escuta e você... Quem já escutou aqui, sei lá, Chopin ou Mozart? Se você escutar aquelas músicas, vocês sabem que aquilo ali é de uma beleza incrível. É diferente você pegar hoje e escutar, sei lá, uma Anitta da vida. Você sabe que aquilo ali não tem nenhuma beleza. Aquilo ali. Então, isso também é beleza, é belo. Inclusive, esses grandes compositores, eles compunham essas músicas porque eram justamente tocadas em igrejas naquela época. Uma forma de se aproximar, uma forma de talvez chegar a Deus através da música. Então, a música também é uma forma de beleza. A arquitetura, a literatura também. O que nós andamos lendo também influencia. O que nossos olhos leem também vão nos influenciar. Que tipo de literatura nós estamos lendo? Então, é impressionante como as pessoas passam 1, 2, 3 horas diante de um celular, lendo só coisas assim, bobagens,
coisas estúpidas, coisas que não vão te acrescentar em nada na sua vida. Enquanto você poderia estar lendo a Bíblia, ou então você lê um livro que vai te edificar. Ali também você pode encontrar o que é belo. Por fim, os olhos bons são olhos que buscam as virtudes. Então, se você quer ter olhos bons, então busque as virtudes. Alguém, por favor, pode ler Provérbios 23, 26 e Provérbios 26, 12. E Provérbios 26, 12. Certo. Então, a busca das virtudes também vai ser importante para termos olhos bons. Esses dois versículos se combinam porque um fala sobre o insensato, né, que acha que, do seu ponto de vista, ele sabe o melhor, né, e o outro fala sobre pôr os olhos em Deus. E que virtudes são essas? Você pode citar várias virtudes, né, eu já até comentei já algumas. Ser generoso, né, ter honra, ser fiel à sua família, ser fiel aos seus amigos, ter compaixão. Por exemplo, quando aquela parábola que Jesus fala do bom samaritano, né? O que aconteceu com o bom samaritano? Ele viu, né? Enquanto outros passaram e viram e não prestaram socorro, aquele viu e teve o quê? Compaixão. Aquela visão que ele teve daquele homem lá, né, que foi assaltado, que ficou lá, né, em uma situação periclitante, criou compaixão nele. Ele viu aquilo ali e foi generoso, teve compaixão. Então, assim, de modo geral, buscar as virtudes nos vai fazer com que nossos olhos sejam os olhos bons. A nossa visão seja uma visão sadia. Uma visão que alimenta a alma de forma sadia. E isso é importante para nós. Então, vou recapitular aqui, certo? Olhos bons seriam o quê? Olhos que buscam o sagrado, olhos que buscam o que é belo e olhos que buscam as virtudes. Então, se você, isso vai para todo mundo, né? Inclusive para mim. Se você está com a visão um pouco doente e você sabe que precisa mudar, então comece a focar nisso, comece a buscar o que é sagrado, o que é belo e buscar as virtudes. Aquilo que realmente vai alimentar a nossa alma. Falamos dos olhos bons e olhos maus. Né? O que seriam esses olhos maus? Enquanto os olhos bons, nós buscamos o que é sagrado, os olhos maus vão buscar o que é profano, aquilo que está apartado de Deus. Vamos ler aí 2 Timóteo 4, 3 a 4 e Êxodo 20, 3, 4. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Esse primeiro texto de Timóteo fala sobre, né, essas pessoas que vão deixar essa doutrina, né, como coceira no ouvido e vão ouvir outras filosofias, outras ideologias e vão buscar outras formas de cultuar Deus ou até mesmo outros deuses. Então, os olhos maus de hoje, eu diria que eles buscam o que é profano. Eles buscam o que está separado de Deus. Leia também aqui, abriu em Êxodo 23, 4. Os olhos maus são olhos que buscam profano e são olhos que têm outros deuses. Não obrigatoriamente de fazer uma imagem e idolatrar, mas tem outros deuses em seu coração. São olhos seculares. São olhos que prestigiam a secularização. Então,
Como assim a secularização? Você sabe que a secularização é a separação, né, do religioso, do secular, né, a separação, tirar Deus da nossa vida e ele ser apenas como uma religião para nós. Esse olhar hoje em busca do profano, se você for parar para pensar, é praticamente o olhar de quase toda a população. É um olhar que tem tirado Deus do seu lugar como principal da sua vida e colocado Deus em secundário. E assim, o cuidado que temos que ter é que esse olhar secular, ele também está entre as nossas igrejas. Amanhã eu sou cristão. Vou para casa, vida normal, à noite voltei a ser cristão. Isso é a secularização de hoje. É essa separação que nós estamos tendo, né, de Deus nas nossas vidas, dos princípios cristãos nas nossas vidas. Então, são pessoas que no trabalho, elas não conseguem influenciar e não conseguem ser diferentes, elas conseguem se amoldar à situação. Eu já vi muitas pessoas passar por isso, pessoas que eu não conhecia, eu conhecia no trabalho, e aí essa pessoa dizia assim, não, mas eu sou cristão. Eu falei, nossa, você é cristão? Nunca que eu pensei, porque no trabalho era outra pessoa, era uma pessoa que não resplandecia nenhuma das virtudes cristãs. Mas domingo à noite ia para a igreja, porque ali era parte da sua vida, era algo religioso, ritual, aquilo ali tornou-se algo ritual para aquela pessoa. Então, olhos maus são olhos que buscam isso, são olhos que secularizam a nossa vida. São olhos que deixam Deus em um segundo plano. Que o mais importante para a sua vida não é Deus. O mais importante é você saber se você vai pagar a sua conta, é o seu emprego, é a sua conta bancária. Né? É saber se você vai ter o carro do ano. São olhos que tiram o lugar de Deus da sua vida e colocam outras coisas. Outras, como falei daqui agora sobre Êxodo, sobre outros ídolos em nossas vidas. Se teus olhos forem voltados em demasia para esse mundo, há uma grande chance de que eles se tornem maus. Então nós temos que saber controlar o nosso olhar dentro do mundo. É claro que nós vivemos daqui, nós não podemos ter essa separação do mundo. Mas nós temos que estar aqui dentro desse mundo e conviver com ele, mas os nossos princípios, os nossos olhos, eles precisam estar conforme o que Deus quer de nós. Nós não podemos ter essa separação do Eduardo dentro da igreja, do Eduardo fora da igreja. O Eduardo é um só, fora e dentro da igreja. Perfeito, Sambelo. Alguém fala mais alguma coisa? Deve falar, pode interromper e falar, certo? Busca do profano, a busca dos vícios. Né? Então, que vícios seriam esses que os nossos olhos, os olhos maus buscam, né? Por favor, abra aí em 1 João 2, 16 ao 17. E leia, por favor, alguém. Certo. O que ele fala aí? Dos olhos a... Qual é o adjetivo que ele coloca? A cobiça. Cobiça, né? Concupiscência dos olhos. Então, primeiro vício que os olhos maus contemplam é a cobiça. E assim, essa cobiça é de tudo. Desde uma pessoa até a vida daquela pessoa. Isso você vê muito nas redes sociais. Tem um filme que eu gosto muito, chamado... É aquele filme de Hannibal Lecter. Vocês conhecem Hannibal Lecter? Aquele que é um assassino em série, Hannibal Lecter. Conhece?
Conhece, né, Zambelli? O Silêncio dos Inocentes. Esse filme é bom mesmo. Pensa em filme bom. E aí, esse Hannibal Lecter, ele é um assassino. Ele é um psiquiatra. E ele acabou enlouquecendo. Ele é um assassino. Ele mata seus pacientes. Né? E ele está preso agora, né? E aí, o FBI, né, que é a polícia dos Estados Unidos, precisa da ajuda dele para descobrir outro assassino em série, porque ele é muito inteligente, esse Hannibal Lecter. E aí ele vai ajudar com a condição de que vai reduzir a pena dele. E aí tem um momento que, assim, ele é muito astucioso, esse homem. Ele ajuda, mas também ele quer brincar com a polícia, né? Ele está lá com a detetive, conversando com ela, porque ela está tentando investigar, e ele fala assim, olha, você precisa, para saber quem é o assassino, você precisa saber que esse assassino, ele cobiça uma coisa. E ele cobiça com os olhos, e ele cobiça frequentemente. Ele fala assim, que nós cobiçamos aquilo que nós vemos, e vemos frequentemente. E essa frase eu acho muito interessante, porque é uma verdade. Nós só cobiçamos aquilo que nós vemos, e vemos constantemente. Aí você vai lá, abre suas redes sociais e você vê vidas maravilhosas, pessoas viajando, né? Pessoas que são lindas, pessoas que parecem que não passam por nenhum problema. E você não vê isso só um dia, você vê todos os dias aquilo ali. Então você começa, de certa forma, seus olhos começam a cobiçar aquela vida. Você começa a cobiçar aquelas viagens que aquela pessoa faz para lugares maravilhosos, né? Você começa a cobiçar a roupa que aquela pessoa está usando. Você também quer usar aquela roupa. Aí você vê aquela pessoa com aquele corpo fisiculturista, aquele corpo esteticamente bonito, e você também quer cobiçar aquele corpo, porque você vê frequentemente. Então, o que eu estou falando? Que as redes sociais, elas podem ser um problema para a nossa visão, o que nós estamos vendo constantemente. E quando... É. Não olhar. É isso mesmo. Que é a segunda vez, então é porque você desejou aquilo ali. Né? Você já, de certa forma, já tem cobiça naquilo ali. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vemos em redes sociais, nos nossos relacionamentos com outras pessoas também, né? Com quem nós andamos, né? Com quem as pessoas que nós andamos, o que é que nós vemos nessas pessoas? É uma cobiça que é gerada em nós, que se você não consegue aquilo ali, você começa então a entrar em depressão, você começa a ter crises, você começa a se sentir mais triste. Por quê? Porque você começa a projetar a sua vida naquilo ali. Você vê que antigamente não tinha essas coisas, né? Não havia isso. E agora hoje, como praticamente tudo hoje é visual, né? O marketing hoje é praticamente visual. Então, há essa apelação, né? No que é visual. Para o quê? Para que a pessoa compre, para que a pessoa seja, para que a pessoa participe, viaje, faça aquilo. Então, é um conselho que eu dou, né? Vocês tenham cuidado, né, com o que nós andamos vendo na internet. Eu falo redes sociais porque todo mundo tem rede social aqui, né? Então, assim, todo mundo... Isso. O algoritmo. É interessante isso, viu? É. É. E é interessante, né, que assim, você faz uma pesquisa, né? E aí, quando vai abrir outro... Aí no outro dia, você às vezes fala, não é isso? Aí, olha, apareceu para mim, eu estava falando com isso.
Isso. Serão. É assim, é um marketing pesado mesmo. É isso mesmo ali. E, bom, tem a ambição que é desenfreada. E eu também coloquei um tópico aqui sobre a luxúria e a pornografia, através da nossa visão. Tem sido muito comum esses casos que as pessoas têm usado, né, a internet, né, e alimentado seus olhos com a luxúria e pornografia. Né. São coisas diferentes, mas são coisas que de uma mesma raiz. Né. Então, assim, por que eu falei isso aqui? Porque eu tenho amigos meus que já falaram comigo sobre essa situação, que são pessoas que são viciadas em pornografia. Né. São pessoas que são viciadas em ver mulher, né, com roupa tal. E isso veio através da visão. Porque, queira ou não, a nossa sensualidade também é estimulada através da visão. Então, nós também temos que ter cuidado com isso aqui. Com o que nós vemos na internet. E, às vezes você está ali, mas você vê uma cena que cause em você algum estímulo e você, queira ou não, você está entrando num abismo ali. Até mesmo você está assistindo um filme normal, indicação, sei lá, 16 anos, e tem uma cena que você vai ali, olha. Né? Hoje, para mim, está sendo muito difícil, até mesmo assistir filmes. Eu gosto muito de assistir filmes. E está sendo muito difícil, porque assim, eu não consigo encontrar mais nenhum filme assim atual, tanto que eu só assisto os antigos. Denis já sabe, é só antigo que eu assisto, porque os atuais é muito difícil você assistir. Você tem cenas, você tem muito essa cultura atual de hoje, né, de pluralidade, não sei o quê. Então, assim, vamos também ter cuidado com isso. Talvez não seja uma área que você tenha assim, problemas, mas seja uma pessoa que você conhece e você pode estar ajudando essa pessoa. Tanto que essa pessoa, esse meu amigo, quando veio falar comigo, eu conversei com ele e disse, olha, você precisa cortar o mal pela raiz. Pare de usar a internet. Corta as redes sociais por enquanto, até você realmente ver o que você quer fazer. Vai fazer outra coisa nesse momento. Então, os nossos olhos, para serem bons, nós também temos que recusar, como o Ari falou, né? Nós não podemos sair do mundo, né? Se isolar, como fazer os puritanos. Não, nós temos que conviver com isso. Nós temos que viver, digamos assim, na bagaceira mesmo, mas não ser corrompido por isso. Isso mesmo. Se for por nós. É verdade. É verdade, né? Mas, enfim, se você percebe, se você sabe que seus olhos estão doentes, maus, o que você está vendo está adoecendo você, procura uma pessoa para conversar. Pede força a Deus. Né? Pede ajuda a Deus. Porque, assim, o mesmo olhar que te fez pecar, também vai ser o mesmo olhar que você vai se arrepender diante de Deus. Que você vai chorar. Né? Que você vai entrar em contrição ali e pedir ajuda a Deus. E Deus conhece as nossas fraquezas, Deus sabe, né, o quanto somos fracos. Então, o que fica, né, da lição se nós queremos ter olhos bons, temos que focar nosso olhar no que é sagrado, no belo e nas virtudes. Aquilo que atrapalha a tua visão, aquilo que está alimentando a tua alma, né, e que você sabe que é pecado, você sabe que está adoecendo a sua alma, você então agora sabe que precisa tirar aquilo. Você precisa parar de ver aquilo ali. Como fala também, se for preciso, corta o olho fora. Então você precisa parar. É claro que existe uma igreja que pode ajudar você. Existem também pessoas mais íntimas que podem ajudar você. E acima de tudo, se apegar a Deus. Se apegar a Deus. Para poder vencer vícios, vencer o que contamina a sua visão. O que eu deixo como assim, um conselho é que se policiar mais no que estamos vendo. Né? Eu acho muito importante isso. Eu tiro isso pela minha filha. Né? Eu tenho uma filha, ela gosta de assistir, mas eu não vou colocar aquela coisa para ela assistir. Tem coisas que eu vou assistir com o Denis e eu falo, Clarice, suba, vá para o seu quarto. Ela vai e sobe, porque eu não quero que ela veja aquilo ali. Seja qualquer cena, não só de sexo, mas de violência e tal. Então, é a mesma coisa que Deus tem conosco. Então, assim, tem coisas que nós temos que não ver, sabe? Preferir não ver aquilo ali, por mais que seja quadrado, careta, para que isso não venha nos influenciar. Como eu falei no início,
tudo que nós vemos nesse mundo físico vai nos influenciar. Vai criar em nós uma personalidade. Para encerrar, eu trouxe aqui, certo? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Fica melhor assim, deixa eu ver. Porque... pequeno, né? Gente, eu vou ler aqui para vocês. Esse texto é muito bonito, tá certo? Vai falar sobre os olhos. Isso. Os olhos. Os olhos, o único sentido que tem dois ofícios: ver e chorar. Porque a natureza e a providência ajuntou nos mesmos olhos dois efeitos tão contrários. Dá para ver agora aí, né? A origem das palavras de Davi, de Siquém, de Jacó e de Sansão. A vista de Eva, princípio de todas as lágrimas, o elogio das lágrimas, queixa do Espírito Santo contra os nossos olhos. Notável criatura são os olhos, admirável instrumento da natureza, prodigioso artifício da providência. Eles são a primeira origem da culpa, eles a primeira fonte da graça. São os olhos duas víboras metidas em duas covas, em que a tentação pôs o veneno e a contrição a triaga. São duas setas com que o demônio se arma para nos ferir e perder. E são dois escudos com que Deus, depois de feridos, nos repara para nos salvar. Todos os sentidos do homem têm um só ofício. Só os olhos têm dois. O ouvido ouve, o gosto gosta, o olfato cheira, o tato apalpa. Só os olhos têm dois ofícios: ver e chorar. Do ver segue-se o pecar. Do pecar segue-se o chorar. Todos os pecados são consequências do ver. Pecam os olhos em todos os pecados, e é justo que paguem por todos chorando. Esse texto é muito bonito, certo? É de Antônio Vieira, Sermão das Lágrimas. E ele vai falar também sobre isso. Teus olhos pecaram, mas também teus olhos podem ser a fonte da graça se você chorar, se você se arrepender diante de Deus.